Good day, mate. Hi again. Aos 50, Austrália. Eu estou fazendo esses vídeos contando algumas experiências que eu tive nos 6 anos que eu passei na Austrália. E quando eu fui para lá eu tinha quase 50 anos, então talvez seja assim, tenha um olhar de uma geração diferente da maioria das pessoas que vão para lá. E talvez isso sirva como informação, como, né, para alguém que esteja indo para lá. Possa usar, ou talvez sirva somente como uma lembrança que eu possa guardar. E assim, muita gente me pergunta sobre as comidas na Austrália. O que eles comem? Tem até um vídeo muito engraçado que eu não sei se tem em outro lugar, mas eu lembro de ter visto no TikTok. Se for possível, eu vou deixar aqui, que o rapaz fala sobre o que as pessoas comem na Austrália. É um venezuelano, não é difícil de entender o sotaque dele, e ele fala que lá eles comem qualquer coisa, desde que seja sobre um toast, sobre um pão torrado, um pão, como é que chama? Eu vou lembrar já, uma torrada. If bread is toasted, you love it. You can eat anything on toast. It's your favorite thing to eat. My friends back home in Venezuela, they ask me, tell me about Australia, what do they eat? Do they have like a traditional dish, like a national dish? Do they eat kangaroo, something like that? What do they eat? Nah, just toast. You eat anything on toast. Vegemite on toast, eggs on toast, beans on toast, spaghetti on toast. Qualquer coisa em cima da torrada. Coloca o pão na torradeira e ali qualquer coisa que eles colocarem serve como refeição. Pessoalmente, eu já vi uma pessoa colocar feijão enlatado em cima da torrada e comer com todo gosto. E para mim me pareceu muito estranho aquilo, eu nunca tentei experimentar. Outra coisa que eu também não tive coragem de experimentar, porque as pessoas os brasileiros que experimentaram disseram que não gostaram, é a tal da Vegemite. É um tipo de um creme, tipo de uma manteiga que eles fazem misturando vários vegetais, e ela é típica australiana mesmo. Dizem que é muito nutritiva, mas as pessoas que experimentaram não gostaram. Me parece que ela é meio amarga e é muito salgada. As crianças na escola, tinha um dia da semana que tinha sanduichinho com Vegemite, e eles adoravam, né? Porque, é lógico, eles nasceram comendo aquilo, então eles gostavam muito, mas eu nunca tive coragem e nem curiosidade de experimentar. O prato típico na Austrália é fish and chips, que é um peixe frito com batata frita. A gente acha restaurantes com isso assim em vários lugares, e eu e o Gugu, nós costumávamos ir num restaurante que vinha um prato de fish and chips enorme. Se eu achar a foto eu coloco aqui. Era um prato para 2 pessoas, mas vinha muita coisa, dava para comer em 4, e $50 custava esse prato, mas vinha muita coisa, muita batata. Vinha uma bandeja só com batata, uma bandeja só com os peixes, vinha 3 filés de peixe, vinha camarão, vinha, se eu não me engano, lula, que são aqueles anelzinhos, né, anéisinhos empanados. Muito bom, uma delícia. Olha, vinha muita coisa. Agora eu não me lembro tudo que vinha, mas se eu achar a foto eu vou colocar aqui. Então, é o prato típico. Aquele era muito bom, mas tem alguns restaurantes que a gente vai, não é lógico que você paga $20, $25, um prato que vem 1 ou 2 filés de peixe empanado e algumas fritas em volta. Gostoso.
é gostoso, mas assim, não tem nada de muito especial. Agora, que eu me lembre agora, tem 2 pratos que eu conheci lá e que eu gosto muito. Até hoje, assim, eu peguei a receita, até hoje de vez em quando eu faço aqui em casa, só que a minha mãe não se dá muito bem, então eu não faço com tanta frequência. Mas um deles é um prato tailandês, da Tailândia. Eu fui com um amigo num restaurante tailandês e eu falei, não conheço nada de comida tailandesa. Vi alguma coisa que não tenha pimenta, porque eu não consigo comer nada apimentado. Então esse prato normalmente vai pimenta, mas para mim ele pediu sem pimenta. E ele se chama satay chicken. É um frango e o molho desse frango é muito bom. No tempero do frango vai gengibre, vai a pimenta, vai alho, né? Acho que o que vai de diferente ali é gengibre. Normalmente tem lá um tempero pronto tailandês que eles colocam, mas eu quando eu fiz aqui não coloquei porque não tem aqui no Brasil aquele tempero, mas fica com um gosto muito bom do mesmo jeito. Porque o importante é o molho dele e no molho dele vai manteiga de amendoim e leite de coco. E fica uma delícia. Era muito bom, eu comprava sempre. A gente podia comprar no restaurante, mas também tinha aquelas bandejinhas já de comida congelada, né? Que aqui tem muita massa dessas bandejinhas de comida congelada. Mas lá tinha o satay chicken, que vinha o frango com o molho, e na outra bandejinha vinha o arroz branco, né? Que aí a gente misturava e comia tudo junto. Satay chicken muito bom. E também que eu fiquei conhecendo lá foi o honey soy chicken, que é um frango que você coloca lá para marinar no mel, mistura mel com shoyu, né, que lá é honey, e soy é o molho de soja, que é o shoyu aqui. E você coloca alho. Em um restaurante que eu fui comer, honey soy chicken, eles colocavam bastante alho, ficou muito bom. Então, quando eu faço aqui, eu coloco também bastante alho. E a gente coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de gengibre também. E eu acho, nunca me informei a respeito, mas eu acho que esse honey soy chicken é um prato chinês. Eu acho, tem jeito de ser chinês, pelos ingredientes que vai. Então, esses pratos assim, muito bom, eu sempre comprava. O honey soy chicken, eu comprava um pacote que já vinha temperado, vinha assim as asinhas de frango, que já ficavam marinando não sei quanto tempo no supermercado, e aí eu trazia para casa, colocava no forno, e ficava muito bom, porque ficou bastante tempo marinando, né? Mas aqui, quando eu faço aqui em casa, eu deixo um dia. Eu tempero num dia e faço no dia seguinte. Fica muito bom. E então essas comidas que eu conheci lá. Lá tem muita comida oriental, porque fica ali perto do Oriente. Tem muito restaurante japonês. Tem muito restaurante chinês. Tem muito restaurante indiano, porque lá tem muitos indianos. Então me perguntaram uma vez, e tem sushi? Não tem, o sushi de lá é diferente do sushi daqui. Então tem os sushis grandes e normalmente a gente ia num rodízio de sushi que tinha uma tipo de uma esteira que ia passando, né? E os sushis iam passando, você pegava o que você queria, comia e guardava o pratinho. Na hora de ir embora, você levava aqueles pratinhos no caixa e aí ela contava quantos pratinhos tinha e era esse o valor, porque
Era por unidade que a gente pagava. Mas o sushi era tão grande que eu não conseguia comer mais do que 2. E meu filho às vezes comia uns 3, mas também não conseguia comer muito mais do que isso. Então aqueles, eu nem sei como é que chama aqueles sushis pequenininhos que tem aqui, que você consegue pegar ele inteiro e molhar no shoyu e comer e tal. Não tem, nunca vi lá. O que eu via eram esses grandes e tal. Também tinha um que muita gente às vezes comprava levava no trabalho, comprava e levava no trabalho, que era um sushi bem comprido, parecia um sanduíche. E por dentro ele tinha o arroz, tinha alguma coisa de recheio, que às vezes era salmão, às vezes atum. Você podia escolher o recheio, mas no geral era um recheio, uma camada de arroz, a alga por fora, e essa alga, eles fechavam a alga, então ficava que nem um pacotinho, e a pessoa levava no trabalho, pegava como um sanduíche mesmo e comia. Mas esse sushi, ele era bem grande mesmo, do tamanho de um sanduíche. Então, esses pequenininhos, eu nunca vi lá. A gente, aí inclusive trazia o shoyu vinha não era envelopinho não, era um negocinho de plástico cheio de sushi. Você tirava a tampinha, jogava ali e comia, jogava mais um pouco, comia, e era até no formato de um peixinho que vinha o sushi. Tipo aqueles suquinhos que a gente tomava quando era criança, que vinha na embalagem de plástico em formatos variados. Então o sushi era assim. E o que mais que me perguntaram? É isso. Uma vez me perguntaram também, lá você come arroz e feijão e tal. Não, o feijão a gente nem consegue fazer porque eu nunca vi panela de pressão. Talvez alguém tenha, não sei, mas nas casas que eu morei não tinha panela de pressão. Eu nunca vi panela de pressão, então a gente costuma fazer coisa muito rápida lá, porque se trabalha bastante. Eu nunca vi, mesmo as pessoas que não trabalham lá, eu nunca vi perderem uma manhã inteira na cozinha para fazer comida. É sempre tudo muito rápido. Você compra muitas coisas já temperadas, já semi-prontas no supermercado, e que a maioria para colocar no forno e programar a maioria dos fogões lá são elétricos, inclusive com a chapa elétrica. E então você liga o forno, programa, e ele desliga sozinho. Então assim, você coloca lá, coloca o tempo, ele vai desligar sozinho, coloca a temperatura, né, e o tempo, e ele vai desligar sozinho, e você vai tirar de lá só na hora que você for comer mesmo. Então você pode, por exemplo, deixar uma coisa ali no forno na hora que você for trabalhar, e quando voltar vai estar pronta, e é só você tirar e comer. É assim, então não se perde muito tempo cozinhando, não. As pessoas também vão muito comer até tomar café da manhã fora. E o café da manhã também eles comem muita coisa que eu não conseguia comer, coisas fortes no café da manhã. Mas no almoço eles comem um lanchinho, uma coisa bem rápida, até porque não se tem muita hora de almoço lá. O intervalo para o almoço algumas vezes é meia hora, algumas vezes 1 hora, nunca mais do que 1 hora. Mas algumas vezes é meia hora, algumas vezes você trabalha 8 horas e não tem intervalo, mas você vai ter ali alguns minutos de tempos em tempos, que dá para você, sei lá, você dá uma respirada, vai no banheiro nesse tempo, mas você come alguma coisa enquanto está trabalhando. Então não vai ter intervalo, mas você pode comer. Então
por isso que normalmente eles dão preferência para um sanduíche, para uma coisa mais fácil de comer, que você não vai pegar trabalhando um prato de comida e ficar lá cortando bife ou cortando, sei lá, o que você precisa cortar ali. É uma coisa assim mais fácil de você pegar, morder e colocar do lado. Até porque o intervalo não é remunerado. Então você tende a não querer fazer intervalo, né? A pessoa que vai lá para trabalhar muito e faturar, você prefere nem fazer esse intervalo e ir trabalhando e comendo. O café é horrível. Eu nunca tomei um café bom lá. O que eu costumava fazer, eu encontrei um supermercado que chama Aldi, é um supermercado chinês, e nesse supermercado eu encontrava o Nescafé. O Nescafé é solúvel, né? E eu comprava assim vidros e vidros de Nescafé. E eu comprei um copo de café, era um copo que tinha tampa, e essa tampa você abre uma pontinha, tem um buraquinho, você pode tomar o café por ali. Então, muitos lugares que eu tinha que levar alguma coisa para comer, eu colocava um tanto de leite em pó nesse copo, colocava o Nescafé, colocava o açúcar, que eu não consigo tomar o café sem açúcar, sinto muito, e colocava uma colherzinha de chocolate em pó. Fechava a tampa e levava. Aonde eu estivesse, qualquer lugar que você for da Austrália, você vai encontrar uma dessas chaleiras elétricas. Escritórios, consultórios, todo lugar que tem uma tomada, tem uma chaleira elétrica ligada naquela tomada. E aí fervia uma aguinha, ou então todas as torneiras têm água quente e fria. Na Austrália, todas as torneiras têm água quente e fria. Então era só ligar a água quente, que a água quente ela sai, se você esperar um tempinho, ela esquenta mesmo e sai bem, bem quente, quase fervendo. Se não sair fervendo, porque eu nunca medi a temperatura, mas sai muito quente mesmo a ponto de queimar a pele da gente. Então, completava ali o copo com água, mexia, e água quente, lógico, porque para dissolver o café e o leite tem que ser bem quente. E mexia ali e tomava o meu café, que sustentava muito, porque o leite com café e um pouco de chocolate sustentava muito, e eu não ficava à mercê de ter que tomar o café de lá, que é caro e horrível, muito ruim. Muitas vezes a gente vê, normalmente eles tomam o café com leite, não tomam o café puro, mas se você vê o café puro, ele é um chá. Ele é até claro como um chá, então a gente não é café para brasileiro. Mas já teve uma pessoa que comentou comigo assim, eu não sei como vocês conseguem tomar um café tão forte, e o café puro, forte, sem açúcar e tal, e é o que a gente acha gostoso, porque o de vocês, né, mas é isso. E é isso que eu me lembro, assim, sobre comida. Mas se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu faço um outro vídeo a respeito. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser deixar aqui nos comentários, por favor, fique à vontade. Eu vou responder em outro vídeo. E se puder curtir, compartilhar com alguém que você acha que pode tirar algum benefício dessas informações, compartilhe, por favor. Um abração e see ya!